Temos as palavras de Vossa Excelência e desde já convidamos Sua Excelência o delegado Edson Moreira. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, tem um delegado da Polícia Civil lá de Minas Gerais, que ele é árduo defensor da volta da monarquia ao Brasil. O nome dele é Cláudio Uti. Aí, Cláudio, se estiver ouvindo aí, é um bom momento para você vir aqui defender também. Pelo PR, o líder do PR mandou nos representar o PR aqui e o discurso do PR com relação a essa grande imperatriz que foi Leopoldina, responsável pela nossa independência, uma das responsáveis pela nossa independência. Há quase 2 séculos, Dom Pedro I declarou às margens do rio Ipiranga a independência do Brasil. Dentro de 5 anos, celebraremos os 200 anos desse grande feito que impactou toda a história e a idoneidade brasileiras dali em diante. Junto ao nome de Dom Pedro I, a historiografia daquele momento registra com o mais destacado nome da nossa independência, o de seu ministro José Bonifácio. É preciso, no entanto, sem diminuir em nada o brilho e a relevância de Bonifácio, acrescentar à lista o nome da imperatriz Maria Leopoldina, arquiduquesa da Casa da Áustria, que aportou no Brasil em novembro de 1817. Ao casar-se com Dom Pedro, Leopoldina de Habsburgo-Lorena tornou-se não apenas esposa e mãe de seus filhos, como também estadista, dona de admiráveis conhecimentos. Pelo modo como se sacrificou pelo povo, foi associada ao papel de mãe do nascente Império do Brasil. Contam seus biógrafos que a tarefa de governar não lhe agradava. Ainda assim, seu compromisso com os deveres fez com que assumisse a regência do país em diversas ocasiões. Quando Dom Pedro se ausentava da corte, era a ela que confiava a posição de regente do Reino do Brasil. Nesses momentos, assinou decretos e presidiu importantes reuniões do Conselho de Estado. A mais importante delas se deu em 2 de setembro de 1822, quando ela presidiu, no Paço da Boa Vista, o conselho em que se decidiria pela independência do Brasil, num contexto conturbado em que a corte portuguesa tentava devolver o Brasil à posição de colônia. As opiniões e conselhos de Dona Leopoldina e de José Bonifácio foram essenciais para que acontecesse a declaração de independência. Senhoras e senhores, para que nós, brasileiros, conheçamos nossa história e nossas origens, é preciso conhecer mais do que o grito do Ipiranga. Nos bastidores da política, ou independência ou morte, foi precedido de um processo complexo no mundo em que as estruturas de poder estavam em franca mutação. Dona Leopoldina, de notável inteligência e impecável formação intelectual e política, foi uma das figuras históricas que guiou o país para uma estabilidade única na região, contrariando os desígnios iniciais de retornar à Europa dentro de poucos anos. E mesmo sabendo que essa decisão poderia acabar com suas chances de rever sua família, Dona Leopoldina decidiu pelo que julgou ser o melhor para o Brasil e para o seu esposo. A decisão de ficar no novo mundo, pelo bem da nação, foi dela também. Mesmo tendo passado apenas 9 anos no Brasil, antes de ser levada por uma morte precoce que consternou seus súditos, ela cumpriu o elevado papel em um dos mais importantes momentos de nossa história. Por tudo isso, elogio as iniciativas que buscam dar o devido relevo à figura da imperatriz Maria Leopoldina, mulher que trabalhou ativamente pela emancipação política do país. É com grande satisfação que represento o PR nesta sessão solene, que se junta a outras ações da Câmara dos Deputados nesse sentido. Alegra-me, sobretudo, ver crianças e adolescentes pesquisando e produzindo sob a inspiração da imperatriz, que amava e incentivava a arte e a ciência. No bicentenário de sua chegada ao país, honremos memória da primeira imperatriz do Brasil. Muito obrigado. E quero dizer o seguinte:
a independência do Brasil foi um marco fundamental em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, às margens do Ipiranga, declarou: mas o que passou pelos bastidores, a política e os conselhos, que sempre uma mulher decidida fala no ouvido do seu marido que vai decidir, é muito importante. Por isso, ouvimos e por isso homenageamos a nossa grande imperatriz e sempre Maria Leopoldina, imperatriz do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição de Vossa Excelência.